Ok, então, pessoal. Bom, já vimos, né, o inserir, já vimos o escopo do projeto, beleza? Já vimos o esquema da index, não é verdade? Agora nós vamos ver esse cara aqui, ó, o listar, beleza? Então, ó, só para você lembrar, isso aqui é o include do formulário e aqui embaixo é o include do listar, ok? Vou abrir o projeto do VS Code aqui, ó. Pra gente dar uma olhada, né? Ver se está no projeto certo. Opa, isso aqui é o projeto de outra coisa. Vou fechar aqui, ó. Então, ó, já vou dar mais uma dica aqui, ó. Estou no VS Code, estou em um exemplo aqui, HTML qualquer de um projeto e quero abrir aquele projeto lá para trabalhar. Então, aquele projeto está dentro de dois pontos, no meu caso, dentro de Champ, aqui, ó, dentro de htdocs. Ok? E eu vou procurar ele aqui, ó. Eu chamei de PHP canal, né? Então, tá aqui, ó. PHP canal. Seleciona a pasta. Tem dois cliques. Seleciona a pasta. Pronto. Agora eu vou trabalhar com ele. Beleza? Então tá aqui. Vou clicar na index aqui, ó. Só pra gente ver como é que tá funcionando. Então, se eu vier aqui, ó. Tá vendo o include aqui, ó? Se eu vier aqui dentro do escopo PHP, ó, e der um barra aqui, ó, e salvar, ó, eu vou dar uma atualizar aqui, ó, observa a lista aqui, ó, beleza? Desapareceu, ok? Se eu vier e tirar o include aqui, ó, o comentário do include e atualizar, ele mostra de novo, beleza? Então aqui como é que está acontecendo? Tem esse arquivo aqui, ó, que é o listar, beleza? Onde é que ele está, pessoal? Todo o esquema de interface com o usuário, interação com o usuário, vai estar onde? Dentro do pacote visão. Ó. Então tá aqui, ó, listar usuário. Esse arquivo aqui, ó, você tá vendo? É o listar usuário. Eu estou dando um include na index. Então é nesse aqui que nós vamos mexer, beleza? Vou abrir ele agora aqui, ó, listar usuário, para a gente ver como é que está sendo feito, ok? Tem um JavaScript aqui em cima que eu só vou usar na hora de deletar, tá bom? Não estou mexer com ele agora não. Bom, agora eu tenho que lembrar que para eu fazer funcionar a parte do banco de dados, eu tenho que dar um require na classe DAO, que está dentro do pacote DAO, que está dentro do pacote modelo, beleza? Então esse modelo aqui, ó, é um pacote onde eu coloco tudo que for referente a banco de dados, certo? E tudo que tiver referente a algum tipo de regra voltado para banco de dados, beleza? Então eu dou include nesses dois caras aqui, ó, certinho? Então quando eu chamar a página listar usuário, eu já estou dando include nesses dois elementos aqui, ó. Então estou dando include nessa classe usuário.php e estou dando include em DAO na classe usuário DAO.php, beleza? Cada uma tem o seu papel. Então, para eu conseguir manipular, o método listar, ele está dentro de DAO, que é Data Access Object, objeto de acesso a dados, tá bom? Então, eu estou criando um objeto aqui, ó, chamado class usuário DAO, que vai receber uma nova cópia de class usuário DAO, que é a classe. Esse nome aqui, pessoal, podia ser Totó, não importa, beleza? O que importa é que ele está dando um new nessa classe. Então tudo que tiver nessa classe aqui vai estar disponível em Totó, beleza? Tranquilo? E agora, o que a gente está fazendo aqui, ó? Criou-se uma variável chamada US de usuário, que ela recebe o resultado da execução de alguma coisa nesse objeto, que é do tipo classe usuário. E o que é que eu estou mandando executar lá? O método listar usuário, beleza? Então nós vamos ver esse método listar usuário aqui agora, certinho? Que está dentro de onde? Da classe usuário DAO, que está dentro do pacote DAO. Olha aqui o caminho. Então vamos lá. Modelo DAO, classe usuário DAO, ok? Vou abrir esse cara aqui, ó. Então qual é o método que eu pedi para utilizar? Foi o método listar usuário, certo?
Então, ó, esse é o cadastrar, não é esse. E esse é o buscar usuário. É esse aqui que eu quero usar. Certinho? Dá um Ctrl menos aqui. Ficar um pouquinho menor, né? Então, ó, quando eu chamar esse método... Ops, desculpa. É esse aqui, ó. Desculpa. Listar usuário aqui, ó. Quando eu chamar esse método listar usuário, o que que ele vai fazer, pessoal? Ele vai usar a conexão, ó. Beleza? Lembra que a conexão lá... Vou abrir de novo aqui para a gente ver. Ó. Ele vai usar essa conexão. Lembram dela? É uma classe abstrata e um método estático. Beleza? E o que, que ele faz? Reconhece o servidor, passa o usuário do servidor de banco, passa a senha. Se tudo der certo, retorna a conexão. Se der alguma coisa errada, dá a mensagem. Beleza? Então, essa conexão está sendo usada o tempo todo. Ó. Então, quando a gente chama aqui no método listar usuário, aqui, ó, ok? Ele vai chamar aqui do DAO este método aqui, ó, e ele vai executar tudo que está aqui dentro. Então, o try é todo elemento que eu tenho certeza que vai funcionar. Então, aqui que eu estou fazendo? Do conexão, que é aquela nossa classe lá, eu quero o método getInstance. Aí, voltando para lembrar, quando tem esses dois pontos, é porque a gente está usando lá o método estático e a classe abstrata. Então eu não preciso dar um new aqui, eu já uso direto, beleza? Então se eu parar aqui, ó, olha o que ele me fala, ó, você está nesse momento usando o método estático, que é o getInstance, que vai retornar um PDO, que é a conexão. Então se der certo, ele retorna a conexão, beleza? Conectei o servidor de banco ao servidor de aplicação. O que que eu quero do servidor de banco? Eu quero que ele faça um select asterisco from na tabela usuário, beleza? Então o que que ele vai fazer, pessoal? Ele vai dar um select aqui, ó. Localhost php-admin. Beleza? Pegar lá o banco que ele está trabalhando. Tenha fé que ele vai abrir. Ok? Então ele vai pegar o banco que a gente está trabalhando, que é o etc. Ok? E vai buscar a tabela usuário. Ó. Certinho? Então tá aqui, ó. Essa tabela aqui, ó, é o que ele vai me retornar. Ó. Ele vai me retornar isso aqui, ó. Ok? Vou levar aqui para o Python para a gente ver. Colar. Vou aumentar um bocadinho aqui. Vai ficar meio troncho, mas vai dar para entender. Então o que eu tenho que entender, pessoal? Quando eu venho aqui, ó, e dou esse select, se tudo der certo, tá vendo aqui, ó, que ele vai fazer a conexão, né? Buscando aqui a conexão. E vai usar esse prepare. O que é esse prepare, pessoal? Esse prepare é um método do PDO que consegue sair da aplicação, chegar lá no MySQL e entregar para ele, ó, esse select aqui, para que o SQL consiga executar. Por que que ele manda através do prepare dentro de uma variável chamada SQL? Para ele mandar esse comando. Quando isso aqui chegar lá no MySQL, o MySQL vê essa variável, pega essa variável, abre, vê o que tem escrito dentro. Aí ele fala, o que tem escrito dentro é um string SQL, tá vendo aqui? E o que tem lá? Select asterisco from. Então o MySQL vem aqui, ó, e fala, ó, da tabela usuário, o que eu tenho para você, meu amigo programador, que você pediu através do prepare? Eu tenho essa coluna e essa coluna. Aí ele fala, ó, eu tenho isso aqui, ó, essas três colunas. E eu tenho essas linhas aqui, ó. Opa. Eu tenho essas linhas aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, o que que o MySQL retorna pra gente, pessoal? Um array. Beleza? E como é que ele retorna isso, ó? Quando eu faço isso aqui, ele manda o select. Quando eu mando executar, ele vai lá e executa o select. Quando ele volta, olha aqui, ó, fetch association, fetch all usando PDO. O prepare statement traz aquele vetor e joga dentro da variável alunos, ó. Se eu parar o mouse aqui, tá vendo, ó? Ele está me falando que o array é o conteúdo dessa variável. Se der certo, ele traz o array. Se der errado, ele retorna falso. É isso que ele está fazendo. Então, o que vai ter dentro desse alunos aí, ó? Vai ter este array que tem todo esse conteúdo aqui, ó. Então, eu peguei todo o conteúdo da tabela e agora consegui mandar aqui para a aplicação.
E retorno o que? Esse alunos. Para onde é que eu retorno? Para quem pediu, que foi a listar alunos.php, beleza? Então agora, aquele vetor veio por aqui, chegou em classe usuário e chegou em usuário. Então agora, quando eu chamar o S aqui na viewer, ó, em listar usuário que está na viewer, eu consegui pegar lá da DAO aquele vetor e trouxe para cá. Ó. Então preste atenção, esse é o único método que sai da DAO e vem direto para a viewer, beleza? É o listar. E agora o que eu faço? Ó? Esse cara não é um vetor? Então eu vou ler aqui, ó. Estou criando uma coluna, beleza? Para cada títulozinho, ó. Nome, e-mail, excluir e alterar, ok? Que é isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Nome, e-mail, excluir e alterar. E estou dizendo, ó. Você vai pegar agora, usar o for each para ler este vetor, o S. O que tem dentro dele? Isso aqui tudo, pessoal, ó. Essa coluna, essa coluna, essa coluna e todos esses registros, ó, tá tudo dentro de US. Quando a gente usa o for each, a gente fala o seguinte, ó, lê para mim com laço de repetição for o S do começo até o fim. Então ele vai ler da primeira tupla aqui, ó, da primeira tupla, uma por uma, até a última, até essa aqui, ó. Beleza? Então se tiver 5, ele lê 5. Se tiver 1000, ele lê 1000. Um item de cada vez, porque está dentro do laço de repetição. Beleza? Então, ó, lê do começo ao fim. Ele fala, beleza, então. Vou ler o primeiro item de US. Aí ele fala, ó, do primeiro item de US, eu quero o conteúdo de US na coluna nome. Aí ele pega esse vetorzão que ele já está lá e fala, ó, coluna nome é essa. Quem é o primeiro elemento? João Evangelista. Ó lá, ó. Aí ele pega e fala, ó, joga isso dentro dessa linha e dessa coluna. Então, dentro da linha, dentro da coluna. Perceba que, ó, a gente abriu um TR aqui, abriu outro TR aqui e só fechou lá embaixo, ó. Então ele vai, a cada item, ele vai criando linha com colunas dentro. E na segunda coluna, ó, na segunda coluna eu quero do vetor US o conteúdo e-mail. Então ele vem aqui e pega quem? Da coluna e-mail o conteúdo e imprime. Então ele vai imprimir quem na primeira linha? Bora ver? Olha lá, ó, João Evangelista, professor João Evangelista @gmail.com. E o que mais que ele está mandando imprimir? 2 botões, ó. Onde é que estão esses 2 botões? Estão aqui, pessoal, ó. Linha 26 e 27. Olha lá o conteúdo, ó. Agora, olha aqui, ó. Nesse item aqui, imprime para mim um botão. Olha aqui, ó. Imprime para mim um botão. Tá vendo aqui, ó? Input button. Com o texto excluir. E coloca dentro dele um método onClick para confirmar alguma coisa. Ok? Que o confirme é aquela caixinha do JavaScript que tem OK e cancelar. E concatena com o ID do usuário que está dentro de US, ó, que é a primeira coluna. Olha aqui, ó. Beleza? Ó, quando eu passar o mouse aqui, ó, passei o mouse aqui, olha bem aqui embaixo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo lá, ó? Excluir, ação excluir e o IDX igual a 1. Vou mudar para o outro, ó. IDX igual a 6, o outro, ó, 8, o outro 9, o outro 10, o outro 11. 11 não, 13. Não tem mais, ó. Então ele só mostra aqui o que veio do banco. Beleza, pessoal? Depois que eu fiz isso, o que eu faço? Fecho o eco. E mais embaixo, a gente fecha a tabela. Beleza? Aqui eu deixei totalmente sem layout, só o escopo da tabela mesmo. Então, é isso que ele faz. Lê cada elemento desse e joga lá. Se eu quisesse, por exemplo, mostrar o conteúdo do código em outro lugar, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, o S ponto, beleza? Vou pegar esse US ponto aqui, ó, e vou jogar bem aqui, ó, beleza? Vou concatenar aqui, ó, ponto, ok? Vou colocar vírgula aqui, vamos ver se vai dar certo. Eu vou ter que concatenar fora, pessoal, calma aí, aqui, beleza? Então eu vou dar mais um eco aqui, ó.
copiar aqui, ó, aqui dentro do for each, hein? Ó, vou dar um enter aqui, dei um eco e agora eu vou chamar quem, ó? Eu vou chamar esse cara aqui, ó. Beleza? Ctrl C, tranquilo? Ctrl V, ok? Vou botar um ponto aqui, ó, certinho? E vou salvar e vou ver o que vai acontecer. Vamos ver se vai dar algum erro lá na tela. Se der, a gente conserta. Olha lá em cima. Tá vendo que imprimiu de novo, ó, dentro do for each, fora da table? E se eu colocar aqui, ó, o s ponto ID usuário, só porque eu não estou a fim de digitar, copiar ID usuário, beleza? Vou colocar ID usuário aqui, salvei. Vou dar um atualizar, olha aqui em cima o que vai mostrar, ó. Tá vendo? Todos os códigos, ó. Beleza? Então eu fiz aqui dentro e fiz aqui, ó. Se eu colocar mais uma coluna e colocar aqui do ladinho aqui, ó, antes ele vai imprimir uma coluna com código, uma coluna com nome e outra com e-mail. Beleza, pessoal? É isso aí. Vou tirar daqui, vou deixar do jeito que estava, vou dar um atualizar. E é isso. Esse foi o listar. Depois nós vamos ver o excluir e o alterar. E só mais um detalhezinho. Se eu quiser, por exemplo, mudar alguma coisa do meu select, eu mudo aqui, ó. Beleza? Se eu colocar aqui, ó, order by desk, beleza? Eu vou salvar. Vamos ver se vai funcionar. Então, ó, ele está ordenando do primeiro para o último, né? Deixa eu colocar aqui, ó, order by, colocar aqui, ó, ID underline aqui. Deixa eu pegar aqui a coluna ID usuário, né? Pegar em algum canto aqui, só para não escrever errado. Vou pegar aqui, ó, copiei, beleza? Então, ó, colocar aqui by ID usuário desk. Então eu quero que agora que ele faça esse select ordenando do último para o primeiro. Vou salvar aqui e vamos ver se vai funcionar, ó. Olha lá agora, ó. Beleza? Imprimiu do último para o primeiro, ó. Mas ele não pegou por nome, lembre-se, ele pegou por código. Beleza? Se eu passar o nome, vamos tentar. Nome, que é a coluna desk. Então ele vai colocar da letra maior para menor, ou seja, da última letra do alfabeto para a primeira. Se eu colocar ASCII, o que ele vai fazer? Da primeira, ou seja, de A para Z. Olha lá, ó. Ok? Então, pessoal, você manipula do jeito que você quiser o select e quando isso aqui estiver pronto, você mostra do mesmo jeitinho. Beleza? Então, próxima aula, excluir e por último alterar, que é um pouco mais chato. E depois vamos colocar um layoutzinho nesse camarada. Certo? Até mais.